Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade, e este é meu canal exclusivo de Square, o Square de Crochê da Mila. Hoje eu trouxe esse modelinho super fofo de cerejinhas para vocês, que parece uma toalhinha de cerejinha, e ele tem esse detalhe aqui em 3D, das cerejinhas em 3D, que fica super fofo, ó, elas ficam como uma bolinha para fora, e o lacinho também, que fica aqui super fofo, que é o cabinho da cereja. Então, bem delicadinho, rendadinho aqui em volta, ficou muito fofo esse modelinho. Já me contem aqui o que vocês acharam desse modelinho, deixem aqui nos comentários. E é isso, bora fazer! E para este modelinho, eu utilizei aqui o fio Amigo Love da Cisne Linhas Corrente e trabalhei com a agulha número 4 e uma agulha número 2 para fazer acabamentos. Pode ser qualquer agulha que vocês tenham um pouquinho menor para facilitar aqui a fazer os ajustes de acabamento. E vocês podem trabalhar com qualquer fio de preferência de vocês, apenas adequando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. Lembrando que todas as informações e cores dos materiais eu estou deixando na descrição do vídeo. Nós vamos iniciar com a cor branca e nós vamos começar com o anel mágico. Então, eu vou laçar aqui sobre o meu dedo, jogando o fiozinho aqui para trás, passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, dar uma giradinha e laçar o fio do novelo. Feito o nosso anel mágico, nós vamos trabalhar sempre sobre esses dois fiozinhos. E aqui, para começar, eu vou fazer mais 4 correntinhas. Então, já tenho uma aqui do anel mágico, vou fazer mais 4. 1, 2, 3 e 4. Então, fiquei no total com 5 correntinhas. E agora, nós vamos fazer 3 pontos altos aqui sobre o nosso anel mágico. Então, eu laço, venho aqui dentro, busco a laçada, trago a laçada para cima, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Fiz um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto, então, 2, e mais um ponto alto, 3. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2 e mais 3 pontos altos. Então, venho aqui dentro e faço o bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço novamente mais 2 correntinhas de separação, 1, 2, mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. Então, já tenho aqui um bloquinho, 2 e 3. Nós vamos completar o 4º bloquinho, então, essas correntinhas que nós fizemos aqui inicialmente, 3 são equivalentes a um ponto alto e 2 equivalentes à correntinha de separação. Então, nós precisamos ter no total 4 bloquinhos, então, agora nós vamos completar esse daqui. Então, vou fazer as 2 correntinhas de separação, 1 e 2, e vou incluir só mais 2 pontos altos, porque eu já tenho equivalente às correntinhas. Então, vou fazer 1 e 2. Agora, eu já posso fechar meu anel mágico. E aqui eu fiquei, então, com os meus 4 bloquinhos. Nós vamos fazer o fechamento e completar essa primeira carreira. Então, aqui nós vamos fazer esse fechamento na nossa 3ª correntinha. Então, aqui eu tenho o ponto alto, a cabecinha dele está aqui. Aí, eu tenho 1, 2 e a 3ª está aqui. Então, vou fechar aqui na 3ª. Vou pegar essa alcinha aqui de cima, vou jogar minha agulha lá para trás para ficar 2 fios aqui por cima da agulha e vou fazer ponto baixíssimo. Então, passo por dentro e passo por dentro. Dessa forma, a gente ficou aqui com nossa primeira carreira, um quadradinho com 4 bloquinhos separado por 2 correntinhas. Daqui, a gente já vai começar a nossa segunda carreira. Então, bem aqui na quina, nós vamos puxar uma laçadinha, ó, coloco a minha agulha aqui na quina, puxo uma laçadinha, laço e faço um ponto baixo. E vou fazer mais uma correntinha. Aqui eu já fiz o meu primeiro ponto alto aqui dentro. Vou fazer mais 2. Então, 1 e 2.
esse ponto aqui que a gente fez de ponto baixo e uma correntinha já são equivalentes ao primeiro ponto alto. Então, agora eu fiquei novamente com um bloquinho de 3. Nas quinas agora, nessa carreira, nós vamos incluir 3 pontos altos, 2 correntinhas, 1, 2, e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, o laço vem aqui dentro do mesmo lugar e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando assim a nossa quina. Agora, na próxima quina, eu vou repetir essa mesma quina que eu já fiz. Então, laço, venho na próxima quina e vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3, as 2 correntinhas, 1, 2 e mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. 1, 2 e 3. Já temos metade do nosso quadradinho feito. Nós vamos completar aqui nos próximos 2 quinas da mesma forma. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos dentro da quina. Completem a de vocês e encontro vocês aqui no finalzinho. Cheguei ao final da minha segunda carreira e eu vou fazer o fechamento aqui na correntinha. Então, tem um ponto baixo aqui, vou pegar aqui nessa correntinha, nesta alcinha, jogar lá pra trás e fazer o ponto baixíssimo. Encerrando assim a minha segunda carreira, que ficou assim. Então, aqui mesmo onde eu fiz o fechamento, eu vou voltar um pouquinho a minha agulha aqui nesse espacinho onde eu tenho, entre os pontos, entre os 2 bloquinhos, e vou puxar uma laçada. Aqui eu vou fazer o ponto baixo e uma correntinha, que já é equivalente a um ponto alto aqui da minha lateral. E agora eu já vou fazer novamente a quina, repetindo a quina. Então, eu laço, venho na quina e vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas, 1, 2, e mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. Todas as nossas quinas vão ser assim, com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nas laterais agora, eu vou incluir mais um bloquinho de 3, colocando aqui 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. E agora, novamente, repito a quina. 1, 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Cheguei novamente na lateral, repito com um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora só repito a quina exatamente igual e as laterais também exatamente iguais, aqui onde eu tenho os espacinhos da lateral. Então, terminem o de vocês e eu volto pra gente fazer o fechamento aqui nessa lateral. Cheguei aqui na minha lateral, e na lateral a gente começou fazendo aquele ponto equivalente a um ponto alto, então a gente só vai completar com mais 2 pontos altos aqui dentro, porque um a gente já tem. Então, 1, 2, e agora a gente vai fazer o fechamento. O terceiro está aqui, que é onde a gente começou. Eu não vou mais trabalhar com essa cor, meu quadradinho aqui já terminou, já fiz aqui 3 carreiras, agora nós podemos cortar o fio, puxar o fiozinho para fora e com a ajuda de uma agulha um pouquinho menor, nós vamos fazer o acabamento. Aqui eu vou utilizar a agulha número 2. E aqui o fechamento nós vamos fazer sobre o ponto alto. Então, nós temos aqui o ponto baixo, a correntinha, e aqui o ponto alto, e a cabecinha dele está aqui. É aqui que eu vou fazer o fechamento, colocando a agulha de trás para frente na cabecinha desse ponto alto, desse primeiro aqui. Vou puxar meu fiozinho aqui por dentro, então, pego o fiozinho, passo aqui por dentro. Vou passar aqui por dentro dessas 2 laçadinhas de trás do ponto e vou voltar o meu ponto, o meu fio aqui por dentro, no mesmo lugar de onde saiu. Então, ó, ele fica perfeitinho, aqui o acabamento. E aqui esse fiozinho aqui, eu vou passar aqui por dentro, aqui por trás desse pontinho que eu tinha feito do ponto baixo.
e vou descer ele aqui um pouquinho para ir de encontro com esse outro fiozinho que eu tenho. E aqui eu só preciso tomar cuidado para passar por dentro aqui dos fios e para ele não aparecer nos vãos, tá? Então, só se atentem a passar aqui por dentro dos fios na parte de trás, mas para que ele não apareça nos buraquinhos, nos vãos. Então, aqui eu vou dar um nozinho, sem puxar, para ele não repuxar aqui a pontinha. Então, o primeiro eu não aperto, o segundo eu já posso apertar. E agora, essas pontinhas eu só vou esconder aqui nos pontos que eu tenho mais próximos, que tem um volume maior, para que eu consiga esconder. Então, vou puxar eles aqui por dentro. Todos os próximos acabamentos nós vamos fazer dessa mesma forma, escondendo dentro da cor e por dentro aqui dos pontos. Escondi aqui por dentro, agora eu vou passar a cola. Eu utilizo essa cola aqui, que é a cola Pega Mil. Vocês podem utilizar a cola de preferência de vocês. E eu passo na pontinha, só para a pontinha não ficar soltando, conforme a gente movimenta a peça. Então, passo um pinguinho aqui, onde meu fiozinho tá saindo, e já posso cortar o fio. E aqui eu vou esconder essa pontinha com a própria tesoura, onde eu coloquei o fio. E agora, até aqui a nossa terceira carreira, nosso quadradinho já está pronto. Agora, nós vamos trabalhar com a nossa próxima cor, que vai ser a cor azul. E aqui com a cor azul, nós vamos apenas repetir mais uma carreira dessa que a gente fez, com as quinas iguais, e nas laterais nós vamos incluir, onde nós temos aqui o vão, o bloquinho de 3 pontos altos. E aqui eu posso começar em qualquer quina, vou vir aqui nessa quina, vou puxar minha laçadinha aqui pra dentro, puxo aqui a alcinha, vou passar o fiozinho menor por cima do fio maior, para não ficar abrindo, e aqui eu vou começar fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 equivalente à altura e 2 equivalentes à separação. Então, aqui a gente já tem como se fosse um ponto alto aqui da nossa quina. E aqui dentro do mesmo lugar, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, 1. Deixa o fiozinho pra lá, para depois a gente fazer o acabamento. 2 e 3. Cheguei aqui na minha lateral, então, primeiro vão da lateral e vou fazer mais 3, um bloquinho de 3. Então, o que acontece é que a cada lateral, ele é o square infinito dos simplesinhos do bloquinho de 3. Então, a cada lateral, eu vou ter um espacinho a mais. Então, na carreira anterior, a gente tinha um bloquinho, agora a gente vai ter 2. Então, nas laterais, nós vamos ter 2 bloquinhos de 3. Então, nessa lateral aqui, eu incluo 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aqui nessa outra lateral, nesse outro espacinho, mais 3. 1, 2 e 3. Assim. Agora aqui, cheguei na próxima quina, só repito a quina. Tá? Então, vou fazer aqui os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Cheguei na outra lateral, vou fazer 2 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. E assim a gente vai completar a nossa volta até chegar aqui nessa outra pontinha que eu vou fazer junto com vocês. Completei aqui a minha carreira. Então, trabalhei aqui os 2 bloquinhos em cada lateral e mais as quinas iguais. E agora, cheguei aqui na última quina. Como nós já fizemos as correntinhas equivalentes a um ponto alto, eu só preciso completar aqui com mais 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Vou puxar meu fiozinho pra fora, já posso cortar, nós não vamos mais trabalhar com essa cor, e puxo o fiozinho pra fora. E esse acabamento nós vamos fazer aqui na terceira correntinha. Então, a mesma coisa aqui, ó, eu tenho o ponto alto, 1, 2 e 3. Essa daqui é a terceira. Nós vamos puxar também, ó, vou virar ele pra cá, desse lado pra cá, passando aqui por essas 2 alcinhas da correntinha. Então, ó, aqui, essa daqui e aqui. Esse Vzinho vai ficar uma embaixo da agulha. E aqui eu vou puxar o meu fiozinho aqui por dentro, passar, voltar ele aqui por onde ele saiu. Então, passar
aqui virar do avesso, pegar aqui essas duas alcinhas e voltar ele por onde ele saiu. E o nosso acabamento, ó, fica também bem certinho, bem perfeitinho. Tá? Então, aqui eu só vou puxar o fiozinho mais aqui por dentro, juntar com esse outro, dar 2 nozinhos, passar a cola e cortar. Finalizei, ficou assim, com o acabamento. Agora, nós podemos começar novamente também em qualquer quina. Eu vou trabalhar com a minha última cor, que é a cor vinho. E eu vou começar também aqui em uma quina. Então, vou puxar o meu fiozinho, trago a laçada para cima, passo o fiozinho menor por cima do fio maior e vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou dentro aqui da mesma quina, eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um ponto baixo dentro da mesma quina. Mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, e outro ponto baixo dentro da quina. Então, dentro da mesma quina, eu fiquei com esse detalhezinho aqui. O primeiro com 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, depois 5 correntinhas, prendo com ponto baixo, e depois 3 correntinhas, prendo com ponto baixo dentro do mesmo lugar. E agora, nós vamos começar a trabalhar aqui na lateral. Nas laterais, nós vamos fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e vou prender aqui no vão com ponto baixo. Ponto baixo. Mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, prendo com ponto baixo. Mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, prendo com ponto baixo. E agora, cheguei novamente na próxima quina. Então, antes da quina, também vou fazer as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, sim, eu vou repetir a quina. Então, começo com ponto baixo, faço 3 correntinhas. 1, 2, 3, ponto baixo dentro da quina. Agora, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, ponto baixo dentro da quina. Agora, 3 correntinhas, 1, 2, 3, e mais um ponto baixo dentro da quina. Terminei a minha quina, ficou assim, e a minha lateral ficou assim. Então, fica com esse detalhezinho assim. Olha que gracinha que fica. E agora, nós vamos repetir a lateral. Então, vou fazer 5 correntinhas, prendo com ponto baixo, 5 correntinhas, prendo com ponto baixo, 5 correntinhas, prendo com ponto baixo e repito a quina que nós acabamos de fazer aqui e aqui. Então, completem aqui o de vocês e eu encontro vocês aqui pra gente fazer o fechamento. Cheguei ao final da minha carreira. E aqui eu já fiz as 5 correntinhas finais, nós já podemos cortar o fio. Vou puxar o fiozinho pra fora, pego a agulha pra fazer o acabamento, e aqui onde nós temos o ponto baixo, agora nós vamos passar por cima dele. Então, ó, eu vou passar aqui por cima, nós vamos colocar a agulha aqui, ó, por dentro, passando pelos 2 fiozinhos e deixar um fiozinho só aqui atrás. E aí, nós vamos passar ela aqui, esse fiozinho aqui por dentro. Jogo lá pra trás, e agora eu volto por dentro da correntinha. Volto ele aqui de onde ele saiu. Então, passo aqui por dentro da correntinha e jogo meu fiozinho pra cá. E aí, esse fiozinho aqui, só jogo ele aqui por dentro pra fazer a finalização de encontro com esse outro fiozinho, dando os nozinhos, escondendo e passando a cola. E o acabamento ficou assim, igualzinho às demais pontas. Então, ficam todos os fechamentos invisíveis. Encerrei, olha que bonitinho que ele fica. Todos os acabamentos prontos, feitos e escondidinhos. Agora, nós vamos fazer o detalhe da nossa cerejinha. Agora, para nossa cerejinha, nós vamos fazer aqui com a cor vinho,
ou vocês podem fazer com a cor de preferência, um vermelho da cor que vocês quiserem. E nós vamos trabalhar aqui ainda dentro da cor branca na segunda carreira. Então, nós temos aqui a primeira carreira e a segunda carreira está aqui. Então, aqui, antes da troca de cor, ó, a gente vai pegar nesses dois aqui. É aqui que a gente vai incluir a nossa cereja. Pode ser de qualquer lado que vocês estejam, mas é nesses bloquinhos aqui que nós vamos colocar na segunda carreira, tá? Então, ó, depois dessa carreira, eu tenho mais, ó, aqui é a segunda, 3, 4 e a quinta, que é esse acabamento. Então, nós estamos fazendo na segunda. Então, ó, eu conto aqui. Esse daqui, ó, é o primeiro, deitadinho para baixo, e aqui é o segundo. Então, aqui na segunda que nós vamos incluir as duas aqui. Então, nós vamos trabalhar no terceiro ponto, ou melhor, no segundo ponto, no ponto do meio. Então, ó, aqui eu tenho os 3 pontos, certo? Nós vamos pegar aqui nesse ponto do meio, nesta cabecinha, ó, aqui os 3 pontos, esse é o ponto do meio e essa é a cabecinha do meio, tá? Então, é aqui que a gente vai trabalhar. E aqui de baixo para cima, eu vou colocar minha agulha, vou pegar aqui a cabecinha do ponto do meio, e aqui eu vou puxar minha laçadinha. Então, ó, puxo para cá, eu estou do lado de cima da peça. Tudo a gente vai fazer do lado correto da peça. Então, puxo essa laçadinha aqui para cá. Aqui eu vou fazer daquele esqueminha, passo o fio menor por cima do fio maior, para não ficar abrindo. E aqui eu vou iniciar com 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Puxo aqui essa laçadinha. E aqui nós vamos trabalhar, ó, sobre esse ponto. Então, vocês podem até segurar assim, ó, apertar ele aqui, para ficar só com esse pontinho aqui, para vocês conseguirem fazer visualizando melhor. Aqui eu vou laçar, vou segurar aqui em cima. Vou vir aqui dentro e vou buscar a minha laçadinha. Vou trazer a laçadinha para cima, ó, dando a altura dessas 3 correntinhas. Seguro. Aqui, cuidado para vocês não fazerem apertadinho, para a cereja não ficar muito espremidinha, tá? Então, pode puxar lá para cima. Vou laçar novamente aqui fora, vou segurar. Vou voltar lá dentro, busco a laçada, trago para cima e seguro. Eu já fiz esse movimento 2 vezes. Eu vou fazer mais 3, porque eu vou ficar aqui com essas 2, eu vou ficar com 5 no total, fora as correntinhas que eu fiz. Então, laço, seguro. Vou lá dentro buscar, busco, trago para cima, seguro. Laço, seguro. Vou lá dentro buscar a laçada, trago para cima, seguro. Laço, seguro e busco a laçada e seguro. Fiz aqui as minhas 5 voltinhas, uma dentro e uma fora. Agora, eu vou laçar, vou segurar a minha agulha aqui para baixo, ó. Se a gente segurou, essa laçadinha não fecha. Então, a gente consegue pegar aqui e passar facilmente aqui a agulha, ó, por dentro de todos os fiozinhos e por dentro da correntinha. Terminei de fazer isso, eu laço e puxo o fiozinho aqui para fora, assim. O formato da minha cerejinha já está pronto. Então, aqui agora eu já posso cortar o meu fio. Puxo, corto esse fiozinho, puxo esse fiozinho aqui para fora, para fechar bem aqui no formato da bolinha, ó. Assim. E agora, nós vamos puxar a cerejinha aqui, para ela fixar lá para trás. Então, com a ajuda aqui da agulha menor, eu vou vir nesse espacinho, ó, eu vou ocupar só esse espaço aqui que eu tenho desse ponto. Então, vou vir logo nesse buraquinho que eu tenho aqui e puxar essa laçadinha aqui para dentro, ó. Puxo aqui para trás. E esse fiozinho aqui que a gente começou, eu vou puxar aqui por dentro do meu ponto, logo aqui, ó, no comecinho. Logo onde eu puxei o fiozinho aqui. Eu vou passar pelo meio do meu pontinho, ó, vou laçar ele e vou puxar ele lá para dentro, pelo meio do ponto, ó. Venho aqui atrás e puxo ele aqui pelo meio do ponto. Os 2 fiozinhos aqui atrás, agora eu já posso dar 2 nozinhos aqui. Ó, o primeiro eu vou dar o nozinho, vocês olhem se a cerejinha está certinho, o formato aqui da bolinha, se ela está fazendo aqui o formato certinho, antes de fixar.
Então, a gente aperta e dá uma apertadinha nela, só ajeita assim, para ela formar essa bolinha arredondadinha. E aí, sim, tudo ok? A gente já pode dar o segundo nozinho. E a gente vai esconder esse fiozinho o máximo que der aqui por dentro também. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui desse outro lado. Venho aqui desse outro lado, no ponto aqui do meio, pegando as duas alcinhas aqui do ponto do meio, coloco aqui e faço a mesma coisa que a gente fez nessa cerejinha aqui. Fiz o acabamento, então minhas cerejinhas ficaram assim, aqui atrás. Eu escondi aqui subindo nas laterais. E agora aqui eu vou fazer a parte do cabinho, uma folhinha verde. Então, vou pegar a minha agulha, nós vamos vir aqui na primeira cerejinha, vou pegar aqui, ó, por dentro dela, passo a minha agulha pra cá, e aqui eu vou puxar aqui, pinçando, vou passar o fiozinho menor por cima do fio maior, e vou fazer aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aqui, vejam, se 4 correntinhas já é suficiente para que vocês cheguem aqui nessa laçadinha, ó, a minha não deu, preciso fazer 5. 5 correntinhas. Até chegar aqui, nós vamos subir uma carreira na última da branquinha, que é na nossa terceira carreira, na terceira carreira, que é essa daqui, a última branquinha. Eu preciso chegar aqui no meinho dela. Então, façam a quantidade de correntinhas necessárias para chegar aqui. Eu precisei de 5 correntinhas. Isso vai depender muito da laçadinha de vocês. Se vocês precisarem fazer um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. O importante é chegar aqui e contar quantas vocês fizeram, para que a gente faça a mesma quantidade de cabinho na volta, tá? Para vir para essa cerejinha de cá. Então, aqui agora, terminei e vou pegar aqui no ponto do meio. Então, aqui nesse ponto, ó, eu vou passar por dentro aqui das duas alcinhas aqui do ponto alto. E aqui eu vou puxar meu fiozinho aqui pra dentro, opa, ó, pegar aqui de novo as duas alcinhas, vou puxar o fiozinho pra dentro pra gente fazer um ponto baixíssimo, passando por dentro desta laçadinha que está aqui, assim. E aqui eu vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que vai ser aqui, ó, a alcinha da minha cereja. Terminei, fiz as 9, vou pegar aqui nesse pontinho, ó, onde a gente fechou, esse pontinho ficou aqui, esse último aqui de cima, aqui, vou vir aqui e vou fazer outro ponto baixíssimo. Então, ó, laço o fio do novelo, passo por dentro e passo por dentro. E agora eu vou fazer mais 9 correntinhas para outra alcinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Terminei aqui as 9, vou voltar no mesmo lugar onde eu fiz aqui o fechamento e vou pegar de novo aqui no mesmo lugar, ó, onde eu já tinha prendido, e vou fazer outro ponto baixíssimo. Então, passo por dentro e passo por dentro. E agora eu vou fazer as 5 correntinhas para descer para outra cerejinha. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Por isso que é importante que a gente conte aqui a quantidade para que a gente tenha a mesma quantidade para vir para o outro lado. E agora eu já posso cortar meu fio deixando um pedacinho para fazer o acabamento. Vou puxar meu fiozinho aqui para fora. Aqui a gente só ajeita para ficar bem bonitinha essa parte aqui das folhinhas, como se fosse um lacinho mesmo, assim. E agora pego a agulha menor, a agulha de tamanho menor, e a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o meu fiozinho, vou passar aqui por dentro, ó, da cerejinha pra ela ficar bem na pontinha, o cabinho. Então, ó, passo aqui por dentro, peraí. Só aqui da parte vermelha, tá? Não pego a parte branca, só aqui onde eu prendi a cerejinha. Então, ó, passo por dentro, puxo ela pra cá. A minha agulha tá pegando aqui, ó, a parte branca, ó. Só ela. E agora sim, ó, deixa ela folgadinha para não ficar puxada, repuxada.
E agora sim eu volto por dentro da correntinha que eu tinha passado, de onde saiu meu fio. Então, volto aqui por dentro da correntinha e puxo meu fiozinho aqui pra dentro. E agora esse fiozinho aqui eu só vou jogar lá pra trás, aqui no espacinho mesmo. Vou jogar ele pra trás. E esse outro fiozinho que a gente começou também aqui, eu vou jogar aqui onde eu prendi a cerejinha mesmo, subo ele aqui e jogo lá pra trás. Então, ó, os dois cabinhos lá pra trás, só ajeito aqui as correntinhas antes de prender o meu cabinho lá atrás. E ó, que gracinha que ela fica. Parecendo um lacinho. E agora eu vou também amarrar esses dois aqui, só que eu vou fazer de uma forma mais discretinha. Eu vou passar um aqui por dentro, pra não ficar um monte de fio trançado aqui atrás. Eu gosto de fazer o acabamento perfeitinho. Vocês só façam aí o acabamento para esconder os fios, dar 2 nozinhos, passar a cola e cortar. Então, meu acabamento da parte verde ficou assim, eu passei aqui por dentro, dei um nozinho e escondi aqui dentro. Aqui, vocês só tomem cuidado para na hora de vocês esconderem, ele só não aparecer do lado da frente, tá? Não pode aparecer aqui no meinho, então, todo o acabamento na parte de trás. E aqui eu só ajeito o lacinho, para ficar parecendo um lacinho mesmo, ficar bem delicadinho. E está pronto o nosso square. E aqui a emenda desse square, quando a gente faz aqui nessa parte rendada. Então, a gente junta todas essas pontinhas das laterais, conforme a gente for fazendo as laterais, a gente faz metade das correntinhas, passa por dentro aqui da outra rendinha e continua fazendo. Então, a gente junta unindo aqui nessas rendinhas da lateral, onde a gente tem as correntinhas. Então, é dessa forma que a gente faz aqui a união desse square. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado deste modelinho de square. Já deixem para mim aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever nos canais, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e um comentário para mim. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.